Os destaques desta edição. Manaus tem a maior taxa de desocupados do Brasil. Mais de 94% da frota está irregular. Empresas do transporte coletivo devem mais de 6 milhões de IPVA. Conselho Nacional de Justiça fará inspeção no Tribunal de Justiça do Estado. Justiça manda a Assembleia empossar suplente na vaga de Davi Almeida. Seduc realiza aulão do Enem neste sábado. Brasília continua em alerta para turbulência política e milhares de manifestantes vão às ruas de todo o país para pedir saída de Temer. Temer diz que não renuncia. Aécio se licencia da presidência do PSDB. Planalto desconfia que áudio de Temer e Joesley Batista foi editado e manda a peritos. Estados Unidos impõe sanções econômicas aos juízes do Supremo da Venezuela. Itália e Líbano resgatam 2.900 imigrantes no Mediterrâneo. Tumulto no aeroporto. Torcida do Flamengo faz protesto na volta da eliminação na Libertadores. Violência. 2 homens foram executados no Portal da Cachoeira, no Tarumã. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Manaus amanhece de temperatura elevada, 27 graus, e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão calmos, com 3 km/h de velocidade. Sexta-feira, 19 de maio, é o 139º dia do ano. Faltam 226 para acabar 2017. Dia de São Celestino V e dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados. Também é o Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, Dia Mundial do Físico, Semana Nacional de Doação de Leite, Dia Nacional de Doação de Leite e o Dia do Defensor Público. Na leitura de ontem, no Porto de Manaus, o Rio Negro subiu só 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 81 centímetros. Sem restrições, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1536, Ana Bolena, consorte do Henrique VIII da Inglaterra, é executada na Torre de Londres. 1780, o dia fica incomumente escuro em parte dos Estados Unidos e do Canadá. É o evento que ficaria conhecido como Dia Escuro. 1905, Albert Einstein publica sua tese sobre a teoria da relatividade. 1980, um mês após ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva, libertado pelo então diretor do DOPS, Polícia Política do Regime Militar, Romeu Tuma, sem ninguém saber. Em 2002, Madre Paulina é canonizada pelo Papa João Paulo II. 5h50 em Manaus, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini, que vai conversar com a gente sobre os últimos acontecimentos da noite e também da madrugada. E aqui a redação do Jornal da Manhã recebe solicitação dos moradores do Beco da Indústria, no bairro de Aparecida, aqui no centro da cidade, onde a onda de violência e a insegurança assusta a todos com constantes assaltos. Imaginem só que tem até horário para arrastão lá no Beco da Indústria, em Aparecida. 6h da manhã, dá para começar o arrastão, falta 10 minutos. Às 12 horas, na hora do almoço, e antes da janta, entre 18 e 19 horas. Um verdadeiro absurdo que acontece, é uma insegurança total e a população reclama. Repetindo, Beco da Indústria, no bairro de Aparecida. Arrastões acontecem às 6h da manhã, estão faltando 9 minutos agora, às 12 horas, antes do almoço e antes da janta, entre 18 e 19 horas. E quem pratica esses assaltos? Agora, como sempre, está na moda, um homem e uma mulher ocupando motocicletas. Durante o dia, já é outra história, isso aí é da noite. Outra moto também realizando assaltos. É um casal. É por turno, é? É por turno. Eles se revezam, turno da manhã e turno da noite. A bandidagem agora também revezando os horários de assalto. Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, aí a polícia, quando prende, leva para a delegacia, depois tem audiência de custódia e se verifica. Já foi preso quantas vezes? 2, 3, 4, 5 e voltam. A gente vê esse cara sendo preso, depois estão de volta às ruas e a praticarem os mesmos assaltos, as mesmas violências. É difícil quando a gente vê esse cara sendo preso, todos já têm
passagem pela polícia, Paulo. Eu lembro de uma questão de um assalto a ônibus no bairro do Coroado, quando levaram todos os pertences dos passageiros, a polícia conseguiu prender ali próximo à rotatória. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no domingo, o mesmo cidadão estava assaltando e as viaturas da polícia, a mesma equipe prendeu esse camarada, Paulo. Isso vem acontecendo constantemente na cidade. E esses casais que assaltam aí, eles andam fortemente armados, né, Pelegrini? Imagine só, tem até a hora do assalto, dos arrastões, 6, 12, 18, 19 horas. É a hora que as pessoas estão, Paulo, se deslocando, né? 6 horas da manhã, muita gente saindo para o trabalho, e também é o horário escolar, já que a aula começa entre 7 e 7h15, as pessoas saem de casa às 6 horas. Às 18 horas já estão voltando. O pessoal que está voltando da escola, está voltando do colégio, e eles preferem atacar nessas horas. Aí na Avenida 10 de Julho, na área central da cidade, esse horário que você passou agora, esse horário de 6 da manhã, esse horário de 18 horas é o horário preferido deles atacarem, né? As pessoas que saem dali da igreja de São Sebastião, como nós já noticiamos aqui várias vezes, 2 vezes já foi roubado carros de lá, e tem aquele cursinho aí pré-vestibular, onde os alunos vão para estudar, chegam de manhã e saem à noitinha, também são atacados por bandidos aí na 10 de julho, nas proximidades do cruzamento com a Getúlio Vargas. Confirmando, você falou em Getúlio Vargas, confirmando que já o Jornal da Manhã vem falando há muito tempo essa insegurança aqui na Avenida Getúlio Vargas. 3 foram presos, né, Pelegrini, no caso do americano, inclusive o americano reconheceu os bandidos. Três pessoas, Paulo, inclusive, né, um travesti estava no meio, outras pessoas que ficavam ali cometendo o assalto, para a população ficar relembrar um pouquinho o que nós estamos falando, de um assalto que houve a um turista na Avenida Getúlio Vargas, quando ele foi atacado por um grupo de marginais que estavam atacando aí na Avenida Getúlio Vargas. Esse homem foi esfaqueado no abdômen, ele continua internado, ele está no 28 de agosto, já passou por cirurgia, está se recuperando desse ataque sofrido na Avenida Getúlio Vargas. Câmeras de segurança filmaram tudo e a polícia rapidamente chegou aos infratores. Como sempre, um travesti no meio da história, né? Como sempre, né? Eles agem aí na área central da cidade, são muitos aí nas principais esquinas de Manaus, e infelizmente essa prática vem aumentando. Muitas vezes eles são até vítimas, Paulo, desses assaltos, de ataques também, mas de vez em quando eles estão envolvidos também nesses delitos. Pelegrini, tivemos 2 mortes, 2 homens foram mortos lá pelas bandas do Tarumã, já foram identificados? Ainda não, Paulo. Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal por volta de 22 horas. Esses homens foram barbaramente assassinados, executados com vários tiros pelo corpo. O detalhe, Paulo Guerra, é que eles estavam com pés e mãos amarrados. Uma pessoa afirma ter visto um carro Gol de cor prata jogando esses homens, né, aí na estrada e atirando na sequência, matando os 2 na hora. Eles continuam no Instituto Médico Legal e ainda não foram identificados. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar sim com essas e outras informações, dizendo que já choveu durante a noite, choveu também na madrugada, por onde já passamos, nas zonas norte e leste da cidade, tem pista molhada e o tempo é nublado, viu, Paulinho? Tá bom, Pelegrini. Prefeito de Iranduba anuncia a construção de mais 500 unidades do programa Minha Casa, Minha Vida. J. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, retornou de Brasília na madrugada de ontem após participar da 20ª Marcha Nacional em Defesa dos Municípios, junto com os vereadores George Reis, José Augusto e Larissa Gomes. À tarde, depois da caminhada do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ele anunciou em entrevista a construção de 500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Amanhã eu devo ter um encontro com o presidente da Caixa Econômica Federal já para tratar desse assunto, né? O único que o problema é o terreno, mas nós vamos conseguir, e se Deus quiser nós vamos ter mais 500 casas para dar à população pobre que precisa. Segundo o prefeito Chico Doido, as 330 casas do residencial Maria Zeneide, na estrada da cidade universitária, também do Minha Casa Minha Vida, não vão demorar a ser disponibilizadas aos contemplados.
meses. Eu acho que ela não passa mais 2 meses para ser entregada, não. Eu vou também tratar desse assunto com o presidente da Caixa Econômica. Durante os 3 dias em que esteve na capital federal, Francisco Gomes se reuniu com parlamentares da bancada amazonense e visitou órgãos públicos, entre eles a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Porque aqui em Iranduba existe 2 aldeias, né, Jotades? E nós vamos fazer um levantamento da necessidade que passa essas 2 aldeias para ver o que nós podemos fazer pelos nossos amigos. Chico Doido também esteve no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para pedir a atualização do quantitativo populacional de Iranduba. Os recursos destinados aos municípios brasileiros são calculados de acordo com o número de habitantes definido pelo órgão. Iranduba, segundo o prefeito, está em desvantagem. O dinheiro vem para você administrar 46 mil pessoas. Aí você tem que administrar 80, 90 mil, automaticamente o dinheiro não dá. O município de Iranduba deve ingressar na justiça para forçar o IBGE a atualizar o censo demográfico. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h58 em Manaus. O governo do estado, através da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. Prodan e a Polícia Civil, realiza o lançamento do novo site da Delegacia Interativa. E o endereço é este: www.delegaciainterativa.m.gov.br. Ferramenta criada para analisação de registro de boletins de ocorrência, os famosos BOs. Se você quiser fazer um BO via internet, vamos repetir o endereço: www.delegaciainterativa.m.gov.br. O Eduardo quis dizer www. O evento acontece nesta sexta-feira às 10 horas na sede do governo. 6h05 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ultimamente, Brasília tem sido rota principal de parlamentares do interior do estado do Amazonas, muitos em busca de recursos para seus municípios e outros em busca de conhecimento para o exercício de seu mandato no entendimento das mudanças de leis que favoreçam a população. De Manacapuru, pelo menos 6 vereadores visitaram a capital federal para acompanhar a marcha dos vereadores realizada pela Abracam, a Associação Brasileira das Câmaras Municipais do Brasil, que teve como foco principal a reciclagem de vereadores. O presidente da Câmara, o vereador Francisco Coelho do Prós, que encabeçou o sexteto, fala da recente visita. Dizer que Manacapuru tem que se fazer presente, tanto na política municipal como na política nacional, porque querendo ou não, nós somos a pirâmide da classe política. Tudo começa com a vereança. E se nós não prepararmos, se nós não nos reciclarmos para encarar a mudança do cotidiano político nacional, sem sombra de dúvida nós haveremos de ter um parlamento frágil, fraco. Eu tenho certeza que os 5 vereadores comigo, 6 que foram a esse congresso, com certeza voltaram com mentes totalmente mudadas, com conhecimento, com bastante entusiasmo para fazer o melhor para cada povo. Além do presidente da Câmara, o vereador Francisco Coelho, participaram do evento os vereadores Robson Nogueira, Pedro Henrique Palmeira, Paulinho Teixeira, Lindinês Menezes e Valcileia Flores. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. A partir da próxima segunda-feira e até o dia 24, a Secretaria de Estado de Cultura vai abrir matrículas para cursos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, na unidade do Centro de Convivência do Idoso de Aparecida. As matrículas são para mais de 400 vagas distribuídas entre os cursos de dança de salão, canto coral e teatro para a melhor idade e entre os turnos diurno e noturno. Para os cursos diurnos, a idade mínima é de 45 anos de idade. Já para os cursos noturnos, a faixa etária é de 18 a 45 anos. Nesse sábado acontece mais uma etapa do programa Amazonas do Enem Sem Fronteiras. O quarto aulão, coordenado pelo professor Aldemir Malveira de Oliveira, abordará o tema biologia, subdividido em 2 aspectos: biotecnologia e genética. O evento será transmitido para todo o estado via Centro de Mídias, CEMEAN, da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, e para todo o mundo em tempo real pelo Facebook e YouTube, com início às 9 horas e com 2 horas de atividade. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas atenderá em regime de plantão nesta sexta-feira, quando se comemora o Dia Nacional da Defensoria Pública e o Dia do Defensor Público. Será mantido o plantão de atendimento para as áreas de família, civil, criminal, idoso
Infância e Juventude, das 8 às 17 horas, na unidade localizada no bairro de São Francisco. Neste dia 19, os defensores e defensoras públicas que não estiverem no plantão participarão do seminário DPE 2020. O futuro se faz agora, organizado pela Defensoria Pública e o Instituto Áquila, consultoria especializada em gestão estratégica, que está desenvolvendo um novo modelo de gestão e de atendimento para a instituição. O seminário acontece das 8 horas e 30 minutos às 17 horas no Salão Bossa Nova da Arena da Amazônia. 6 horas 8 minutos. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, irá participar com atividade de educação ambiental da 3ª edição da Feira do Livro, realizada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMA, neste sábado, a partir das 17 horas no Parque Municipal Ponte dos Bilhares. O apoio do IPAAM para a campanha virá através da utilização de sua biblioteca móvel, onde será oferecida oficina de leitura e contará ainda com exemplares de livros sobre meio ambiente e temas ligados à Amazônia e ao Amazonas. O Programa de Bolsa de Estudo Canadá-Brasil para estudantes da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica abre 2 vagas para representantes da região norte participarem de intercâmbio no Canadá. As oportunidades são para alunos de cursos superiores de tecnologia dos institutos federais do Acre, do Amapá, aqui do Amazonas, do Pará, de Rondônia, de Roraima e de Tocantins. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de junho no setor de relações internacionais dessas instituições. O governador Davi Almeida, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Wander Alves, esteve reunido na manhã de ontem com o diretor do Hospital Universitário Getúlio Vargas, Rubem Alves Júnior, para verificar uma forma de ampliar a parceria do Estado com a unidade, colocando em prática o que está estabelecido no Plano Emergencial da Saúde lançado anteontem. O objetivo geral da ampliação da parceria é justamente proporcionar que se atinja a principal meta do plano: a redução de filas de pacientes em busca de consultas, de exames e de cirurgias, além da melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde, o que ocasionará também a melhoria do atendimento nas unidades. A hora em Manaus. 6 horas 10 minutos. As empresas que possuem veículos com imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA atrasado referente aos períodos de 2013 a 2016 foram notificadas pela Secretaria de Estado da Fazenda a se regularizarem até o final de maio, sob pena de ficarem com restrições que comprometam suas atividades comerciais. Os maiores devedores do IPVA são as instituições financeiras, porque efetivam a venda de veículos por meio do sistema de leasing, alienação fiduciária ou reserva de domínio. O carro, embora seja utilizado por terceiros, continua pertencendo ao banco credor. Nesta categoria, registramos 245 mil empresas de inadimplentes com o IPVA de uma frota composta de 173.546 veículos, destacou o secretário executivo da Receita, Luiz Gonzaga Campos de Souza. Uma nova coleta sorológica será realizada no rebanho de bovinos e bubalinos com idades entre 6 e 24 meses de 11 municípios do estado a partir da próxima segunda-feira. O estudo iniciado no mês passado faz parte do processo para a conquista da certificação do estado como área livre de febre aftosa. O trabalho é executado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, órgão integrante do sistema CEPRO, com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A coleta de soro servirá para avaliar, através de técnicas sorológicas, a inexistência da circulação viral da doença no estado. De acordo com a médica veterinária e gerente de defesa animal da ADAF, Joelma Silva, esta é uma segunda coleta frente ao teste sorológico já realizado este mês em 66 propriedades de 41 municípios do estado. Essa coleta sanguínea iniciou no dia 16 de março e encerrou no dia 8 de abril. Agora, a partir desse resultado obtido esta semana pela análise do Laboratório Nacional Agropecuário do Pará, um dos laboratórios oficiais do Ministério na região norte, o Amazonas realizará essa nova coleta em 16 municípios, 16 propriedades de 12 municípios: Apuí, Benjamin Consã, Beruri, Caapiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Envira, Humaitá, Itacoatiara, Manicoré e Novo Aripuanã. A Defesa Civil do Estado realiza nesta sexta-feira o lançamento da segunda fase de atendimento aos municípios afetados pela enchente que estão em situação de emergência. Nesta etapa serão enviadas 900 toneladas de ajuda humanitária, quase o dobro da primeira ação.
Na oportunidade, o secretário do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior, irá detalhar as medidas adotadas para minimizar os impactos do desastre e emitir um parecer sobre novos decretos emergenciais. Contrato de saúde de maternidades estaduais do Amazonas vai incluir cláusulas contra a violência obstétrica. Medida foi anunciada durante a primeira reunião do Comitê de Combate à Violência Obstétrica. Mudanças no atendimento nas maternidades, discussão do tema em universidades e criação de um aplicativo para acompanhar denúncias também fazem parte das ações do comitê. A inclusão nos contratos de serviços de saúde prestados às maternidades estaduais de cláusulas que visam garantir os direitos da mulher e da criança e prevenir a violência obstétrica é um dos avanços apontados pelo Comitê de Combate à Violência Obstétrica, criado no mês passado, para articular e acompanhar a atuação de órgãos municipais, estaduais e federais na prevenção e na repressão a ações de violência relacionada ao parto. 6:13 em Manaus. Em solenidade no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus, artistas, produtores culturais, gestores, professores e alunos do curso de arte participaram do lançamento do edital do concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais 2017. O vice-prefeito Marcos Rota apresentou o edital que destinará R$2 milhões para o fomento de projetos em artes e cultura. Rota destacou ser mais uma ação importante para a cultura da cidade de Manaus. Mais uma ação importante para a cultura da cidade de Manaus, no momento onde o Brasil está parado, acompanhando toda a movimentação política. Nós continuamos aqui apostando na cidade de Manaus, divulgando nesse momento R$2 milhões para serem investidos nos nossos artistas locais. Eu acho que é dessa forma que nós vamos mostrar cada vez mais o nosso compromisso com a cidade de Manaus e, sobretudo, com a classe artística e cultural da cidade de Manaus. O presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT, Bernardo Monteiro de Paula, destacou que as experiências com os projetos de cultura oriundos dos editais têm sido exitosas e que geram bons resultados para a cidade. O que nós desejamos são projetos inovadores que possam fazer com que a cultura de Manaus possa cada vez mais ir mais longe. A gente tem experiências exitosas, como foi o caso da Karine Aguiar, que acabou de chegar de um concerto muito importante na Itália, fruto do trabalho de Jungle Jazz, que é do edital de cultura de 2015. E esse é o último ano que depende da discricionariedade do prefeito da época, do gestor, porque tivemos a sensibilidade desta gestão do prefeito Arthur, do nosso vice-prefeito Marcos Rota, em transformar os editais de cultura em lei. A partir do próximo ano e daqui em diante, 10% dos recursos da cultura do orçamento da Manaus CUT serão necessariamente e obrigatoriamente empregados para o fomento à cultura através dos editais de cultura. O vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura, o músico e poeta Celdo Braga, ressaltou a importância do fomento da cultura por meio dos editais. Minha tese sempre é insistir na ideia de que eu tenho que parecer com Manaus, assim como ela parece comigo, pelo reflexo da minha imagem e meu desejo de cantar essa terra com muita alegria. Então isso precisa ser disseminado nas escolas, nas universidades, em toda ação que realmente a cultura estiver promovendo a nível social, a nível cultural, enfim, em todos os níveis, para que a gente crie um vínculo de pertencimento a esta terra. Este ano poderão concorrer até 75 projetos em 4 módulos financeiros. 20 prêmios no valor de 10 mil, 15 prêmios no valor de 20 mil, 30 prêmios no valor de 30 mil e 10 prêmios de 60 mil reais. 6:16 em Manaus, um total de 147 casos de exploração sexual de crianças e adolescentes foi registrado no Amazonas no primeiro trimestre de 2017. A maioria dos casos são referentes a estupros, com 113 ocorrências. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública nesta quinta-feira, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. Em uma reunião na sede do governo ontem, com representantes de 18 cooperativas de médicos que prestam serviços no setor de saúde do estado, o governador Davi Almeida se comprometeu em colocar o pagamento das empresas terceirizadas no setor em dia. Com uma medida, o governo pretende regularizar os salários dos profissionais que atuam nas unidades públicas do estado. A notícia dada pelo governador foi bem recebida pelos representantes das 18 cooperativas, que representam em torno de 2.000 médicos em todo o estado. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xíxero determinou nesta quinta-feira que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Abdala Frasch, dê posse ao suplente Mário Bastos dos Santos como deputado estadual na vaga deixada por Davi Almeida, que assumiu o cargo de governador do estado
interinamente. O magistrado fixou o prazo de 24 horas para o cumprimento da decisão. De acordo com os autos, Mário Bastos dos Santos figura como primeiro suplente na coligação pela qual concorreu ao cargo efetivo de deputado estadual do PROS, PSD, PSB e PSC nas eleições de 2014. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região está mobilizado para a realização da 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa na segunda-feira e segue até o dia 26. No total serão realizadas 2.873 audiências para a conciliação de processos em 17 varas do trabalho de Manaus, nas 3 varas de Boa Vista e nas varas do trabalho nos municípios de Coari, Eirunepé, Manacapuru, Tefé, Parintins e Humaitá. Os gabinetes de segunda instância e os núcleos de apoio à execução na SCJ e permanente de solução de conflitos em Manaus também realizarão audiências. Algumas empresas reclamadas já demonstraram interesse em participar da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. É o caso do Banco Itaú, que selecionou 10 processos para serem incluídos na pauta do evento. Também já estão com processos agendados para a conciliação o Banco Santander, a Caixa Econômica Federal, a Nokia, Carrefour, Pepsi Cola e outros. Uma mulher foi detida ontem à noite no Parque das Laranjeiras quando tentava se passar por uma juíza federal. De acordo com uma fonte que preferiu não se identificar, a suspeita tentou aplicar o golpe da carteirada no Colégio Militar da Polícia Militar, que funciona no espaço físico da Faculdade Newton Lins. De acordo com informações preliminares, a mulher foi detida por uma guarnição da 12ª Companhia Interativa Comunitária quando tentava se apresentar como juíza federal. Por telefone, a polícia não quis passar informações sobre a situação que levou à prisão da suspeita. Representantes do Conselho Nacional de Justiça iniciam no próximo dia 5 de junho uma inspeção no Tribunal de Justiça do Amazonas. O órgão já comunicou ao Judiciário amazonense que estará no estado até o dia 9 de junho e pediu, entre outras coisas, que o Tribunal de Justiça prepare uma estrutura para receber 18 pessoas e uma sala reservada com 18 computadores conectados à internet. A inspeção será conduzida pelos juízes Carlos Vieira Von Adamec e Ricardo Feliz Scaff, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Durante os 4 dias de inspeção, as varas que serão inspecionadas precisarão ficar abertas de 10 às 18 horas, com pelo menos um funcionário do Tribunal de Justiça à disposição dos servidores do Conselho Nacional de Justiça. O setor de transporte coletivo em Manaus soma R$6.181.799 em dívidas relacionadas ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, informou a Secretaria de Estado da Fazenda. Na capital, 1.489 dos 1.500 ônibus estão com IPVA atrasado, que corresponde a 94,2% da frota. O Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus disse que as companhias não reconhecem essa dívida. De acordo com a Cefaz, esses números são referentes aos últimos 5 anos. Os valores somados incluem multas e juros não pagos. O Sinetran rebateu as informações e disse que as empresas de transporte não reconhecem a dívida relacionada ao IPVA. O sindicato cita a existência do subsídio concedido pelo governo para a isenção do tributo até o ano passado e que foi suspenso este ano. A Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, informa que as empresas com atraso entre 2013 e 2016 terão até o fim de maio para se regularizarem. Caso isso não ocorra, as empresas ficarão com restrições que podem comprometer as suas atividades comerciais. Manaus e a região metropolitana registraram as maiores taxas de desocupados do país no primeiro trimestre do ano, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Na região metropolitana de Manaus, a taxa de desocupação no primeiro trimestre do ano alcançou 20,3% da população disposta a trabalhar. Crescimento de 2,4 pontos percentuais em relação ao último trimestre de 2016. Já na capital amazonense, a desocupação chegou a 21,1% nos primeiros 3 meses do ano, aumento de 2,3 pontos percentuais. O número de desocupados que procuram trabalho no estado é de 324 mil pessoas, 63 mil a mais que no trimestre anterior. No país, a taxa de desocupação já alcança 13,7%. A população na força de trabalho, que compreende as pessoas que estavam ocupadas e as que estavam desocupadas disponíveis para o trabalho, alcançou 1,831 milhão no Amazonas, com um aumento de 72 mil pessoas entre o 4º trimestre de 2016 e o primeiro trimestre deste ano. No estado, o número de pessoas ocupadas, seja em empregos com carteira de trabalho assinada ou não, chegou a 1,507 milhão, um crescimento de 0,6% em relação ao trimestre anterior, ou 9 mil trabalhadores a mais. A agricultura, comércio e administração pública são as atividades que mais ocupam mão de obra no Amazonas. Polícia.
Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite, madrugada de plantão relativamente tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto. Apenas 2 pessoas deram entrada no setor de urgência e emergência. Ainda assim, um por agressão física, outro por acidente de moto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Aí sim, agitou um pouquinho. Pauladas pelo corpo. Um homem levou várias pauladas pelo corpo após roubar um celular no bairro de São José. As informações dão conta de que ele pegou uma peia lá na rua Louro Cereja. Após cometer assaltos à população, o pegou o rapaz, mas deu-lhe uma pisa. Era conselho: não rouba mais, filho, não sei de quem, peia. Não rouba mais e peia. Ele ainda deu entrada no pronto-socorro antes de ser levado à delegacia. Pegou o piau, apanhou, que não foi brincadeira, esse bandido que estava roubando no bairro de São José. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto, um acidente que deixou uma pessoa ferida. Esse acidente aconteceu na rua Hilário Gujão, a famosa Rua do Fuxico. O Bilu da lotação, dirigindo sua lotação nesse momento, fazendo a rota Jorge Teixeira, João Paulo, trabalhador esse Bilu, estava aí, me passou a informação desse acidente. Já entrei em contato, fizemos o contato lá com o pronto-socorro Platão Araújo na madrugada, estivemos no local e lá percebemos que o homem já havia saído depois de receber alguns cuidados médicos, foi muito bem atendido no pronto-socorro Platão Araújo. Uma mulher também deu entrada por volta de 20h30, era a noite de ontem. Nesse mesmo momento, tudo parecia tranquilo no bairro Jorge Teixeira. A maioria das pessoas assistiu a novela. Bibi está desconfiada de Rubinho. Por onde é que Rubinho vai? Rubinho é o marido dela. Ele foge, ele some e a Bibi está desconfiada que ele possa ter uma amante. A Bibi estava em busca das informações. Nesse mesmo momento, um homem apanhava muito a pauladas e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Em vez de ele estar assistindo a novela, estava roubando e acabou entrando na peia, pegou pauladas lá no bairro Jorge Teixeira. A Polícia Civil apresentou ontem os suspeitos envolvidos no latrocínio, que foi um roubo que seguiu na morte do advogado empresário Mansur Francês Chechuan, de 32 anos, ocorrido no último dia 24 de abril. Esse assalto aconteceu lá na rua Tancredo Neves, no Parque 10, quando bandidos que o assaltaram acabaram atirando nele, né? Atirando na maldade, não levaram um tostão, porém mataram o advogado. Foram presos ontem aí pela equipe do doutor Adriano Félix. Como faz um trabalho bonito o delegado Adriano Félix, titular da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Foram presos o Gederson Marques Rodrigues, o monstro, esse foi o que atirou. O Pedro Ramos Carvalho, de 31, a Diel da Silva Tavares, o Diel, de 33 anos, o Paulo Henrique Brandão Silva, o famoso Tiririca, cabra safado, esse Tiririca, e a companheira dele, Tatiane Silveira dos Santos, de 23 anos. Pensa na mulher que fede. As informações dão conta que o sovaco da mulher parece que morreu 2 macacos. Pensa na mulher que foi essa bandida que foi presa por ter matado o empresário e o advogado. Além desses, estava também o Erickson Fernandes, 36 anos, que é deficiente físico, né? Quando é gente boa, a gente chama de deficiente físico. Quando não vale nada, é aleijado mesmo. Se é aleijado, não vale nada o aleijado, não anda. As 2 pernas parecem 2 palitos, rapaz, mas é perigosíssimo. Ele mesmo na cadeira de roda, ele rouba, ele
ele mata, ele esfola esse bandido da cadeira de rodas, que também foi detido ontem pela equipe do doutor Adriano Félix. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o investigador de Polícia Civil do Amazonas, Geraldo Filho, está entre os selecionados da região norte para participar do prêmio Heróis Reais, criado pelo instrutor Marcos Duval. Ele é instrutor da SWAT e agora ele fez esse prêmio aí, né? Foi criado esse prêmio e o investigador Geraldo Filho está concorrendo. O campeão da etapa norte irá ganhar uma viagem ao sul do Brasil e depois o campeão nacional vai para o Texas, nos Estados Unidos. E o policial amazonense, o investigador Geraldo Filho, está entre os favoritos para ganhar esse prêmio. Somente no ano de 2016, o Geraldo Filho recuperou na equipe dele mais de 100 telefones celulares. Geraldo Filho é lotado no 13º DIP, um dos principais investigadores da Polícia Civil do Amazonas, nosso querido Geraldo Filho. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, durante a noite e madrugada, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, agindo na noite e madrugada. E algumas ocorrências, aí não dá tempo de falar tudo, Paulo Guerra, mas um foragido de justiça foi recapturado pela polícia. Foi policiais da Força Tática que fizeram a detenção desse homem. Ele é acusado, ele é condenado, ele é um homicida e estava foragido e foi recapturado. Um homem que estava roubando também uma residência, ele roubou uma televisão de 39 polegadas e saiu com a televisão nas costas, no ombro. A Polícia Militar viu a parada e prendeu esse homem. Foi uma ação dos policiais da 6ª SICOM. Policiais da 1ª SICOM também prenderam um homem que estava roubando estabelecimento comercial. Tinha um homem também que fez um assalto ao coletivo ontem às 22h30. 2 menores, um de 16, um de 17 anos e um outro aí estavam assaltando o ônibus da linha 316 e foram contidos pela polícia. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Duplo homicídio na Cachoeira Alta do Tarumã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 homens até o momento não identificados, com mãos e pés amarrados, foram crivados de bala, foram executados, foram assassinados à noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que homens usando um carro modelo Gol de cor prata chegaram ao local, lá na Cachoeira do Tarumã, jogaram os homens no chão e dispararam vários tiros nos corpos das vítimas. Os 2 morreram na hora. Repito, o crime aconteceu à noite de ontem na Cachoeira Alta do Tarumã. A Cachoeira do Tarumã, outrora usado para rituais de macumba, de magia negra, era despacho para a volta do amor, era despacho de ruindade mesmo. Agora a Cachoeira Alta do Tarumã, negócio de macumba já passou. Agora o pessoal mata mesmo. E meteram bala em 2 lá na Cachoeira Alta do Tarumã, reduto preferido dos macumbeiros. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1644 acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas 04. 06.
31. 39. 47. E 49. Segundo sorteio. 20. 37. 44. 45. 46. E 50. Aqui no concurso 4.386, também acumulou. A quadra saiu para 48 apostas, cada uma recebe R$6.637,61. Dezenas sorteadas 30. 32. 38. 64. E 77. Time Mania, concurso 1033, time do Coração 13 da Paraíba. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso já é de 21 milhões. Com 6 números, 6 apostas, cada uma recebe R$44.547,03. Dezenas sorteadas 26. 27. 28. 46. 64. 70. E 73. 6h37. Esportes. A delegação do Flamengo desembarcou no fim da manhã de ontem no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem a eliminação da Copa Libertadores diante do São Lourenço. A derrota por 2-1 na Argentina não foi bem assimilada pelos torcedores. O grupo protestou gritando frases como time sem vergonha, enquanto os jogadores entravam no ônibus do clube sem falar com a imprensa. A polícia militar teve que intervir. Inclusive, um dos torcedores foi preso. Uma discussão aberta após a perda do título do Campeonato Carioca para o Flamengo ressurgiu no Fluminense um dia depois da derrota de 3-1 para o Grêmio na noite de quarta-feira pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Trata-se das dúvidas em relação à qualidade do elenco do tricolor, que além do mata-mata nacional ainda briga no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Primeira Liga. A zaga só tem Lucas como destaque. A torcida desconfia muito da qualidade do restante dos zagueiros. O zagueiro Rodrigo, após deixar o Vasco, foi apresentado nesta quarta-feira no CT da Ponte Preta. O jogador de 36 anos retorna a Macaca, onde começou sua carreira como jogador profissional após 14 anos. 4 jogos ontem pela Libertadores. Botafogo 1, Atlético Nacional 0. O Botafogo venceu o campeão e se classificou para a próxima fase. Melgar 2, River Plate 3. Barcelona do Equador 0, Estudiantes 3. Últimas notícias. Apesar da forte intervenção do Banco Central, o dólar disparou 8,15% ontem, cotado a 3,389 após o escândalo político envolvendo o presidente Temer. Já a Bovespa despencou 8,8% com 61.597,06 pontos. O índice chegou a ser paralisado pela manhã quando registrava perda de mais de 10%. Termina hoje às 23h59 o prazo de inscrição na edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo não vai ser prorrogado. A taxa subiu para R$82 e o boleto precisa ser pago até 24 de maio. No ano passado, foram 9,2 milhões de inscritos. Um carro em alta velocidade atropelou pedestres nesta quinta-feira no Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York. A ação feriu 22 pessoas e matou uma jovem de 18 anos. Segundo autoridades, o motorista já teve passagens pela polícia por dirigir embriagado. O incidente não tem relação com o terrorismo, afirmaram as autoridades. Ao menos 2.900 imigrantes foram resgatados no mar Mediterrâneo, incluindo 2.300 que seguiam para a Itália, informaram as guardas costeiras italiana e da Líbia. Em águas internacionais, diante da costa líbia, a guarda costeira italiana anunciou ter coordenado o resgate de 2.300 imigrantes que haviam embarcado em 12 botes infláveis. O grupo foi socorrido por navios italianos da Operação Naval Europeia Sofia e por barcos de ONGs. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções econômicas ao presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Michael Moreno, e a 7 magistrados da Sala Constitucional da Corte por usurpar a autoridade da Assembleia Nacional. As novas sanções foram aplicadas após várias semanas de protestos desencadeados pela ordem do TSJ de privar a Assembleia Nacional, controlada pela oposição ao presidente do país, Nicolás Maduro, de todas as suas funções. Os membros do Tribunal Supremo de Justiça exacerbaram a situação ao interferir na autoridade do Legislativo, disse em comunicado o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin. Por meio destas sanções, os Estados Unidos apoiam o povo venezuelano em seus esforços para proteger e promover um governo democrático no país, acrescentou Mnuchin, sob cujo controle está o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que impõe as sanções.
Em meio ao aprofundamento da crise política do país, o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, disse que está mantida para o dia 6 de junho a retomada do julgamento da chapa Dilma Temer. Se for comprovado abuso de poder político e econômico pelos quais a chapa é acusada, Michel Temer deve ser destituído do cargo de presidente. O relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraz, PSDB do Espírito Santo, anunciou ontem que o calendário de tramitação da proposta está suspenso devido à crise política instaurada com a divulgação da gravação com o presidente Michel Temer, dando autorização para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Para Ferraz, a crise institucional é devastadora e é necessário priorizar a solução para depois voltar ao debate relacionado à reforma trabalhista. O senador Aécio Neves apresentou ontem pedido de afastamento da presidência do PSDB. Em comunicado oficial, ele informou que pretende se dedicar exclusivamente à sua defesa nos próximos dias e que essa será a sua única prioridade. Me dedicarei diuturnamente a provar a minha inocência e de meus familiares para resgatar a honra e a dignidade que construí ao longo de meus mais de 30 anos. Todo político diz isso. Dedicada à política e aos mineiros em especial, diz o comunicado. Diante dentre as gravações realizadas por Joesley Batista, são conversas com o senador afastado Aécio Neves do PSDB sobre tentativa de barrar a Operação Lava Jato e iniciar o Caixa 2 no Congresso. Brasília continua em alerta para a turbulência política que balançou o Planalto e que parece estar longe de terminar. A expectativa de hoje é para a divulgação de mais trechos das delações dos donos do grupo JBS que já atingiram, por enquanto, o presidente Temer e o senador Aécio Neves. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta sexta-feira o conteúdo das delações premiadas dos empresários Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, no âmbito da Operação Lava Jato. As delações já foram homologadas pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, e o sigilo do conteúdo das informações foi retirado. O ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo da delação premiada dos donos da JBS, informou ontem à noite a assessoria do STF. O relator da Operação Lava Jato na Corte, o ministro atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. As delações já foram homologadas. O Brasil parou ontem à noite para ver o discurso do presidente formalmente investigado, que disse que não renuncia. Em algumas cidades houve reação nas ruas com protesto. No Rio, a manifestação acabou em confronto. Pelo menos 29 cidades brasileiras em 21 estados e no Distrito Federal tiveram nesta quinta-feira manifestações que pediram a saída de Michel Temer da presidência. Ontem à noite veio a público a primeira gravação feita pelo empresário Joesley Batista. O dono da JBS diz a Temer que está segurando 2 juízes e explica como tenta driblar as investigações da Operação Lava Jato. O dono do grupo JBS, Joesley Batista, admitiu o pagamento de propina a políticos e pediu desculpas a todos os brasileiros em carta divulgada ontem. O texto foi apresentado após a divulgação de gravação de conversa entre o empresário e o presidente da República, Michel Temer. Na carta, o executivo afirmou que a empresa fez pagamentos indevidos a agentes públicos. Nosso espírito empreendedor e a imensa vontade de realizar, quando deparados com um sistema brasileiro que muitas vezes cria dificuldades para vender facilidades, nos levaram a optar por pagamentos indevidos a agentes públicos, disse o executivo na carta. Ele admitiu que foi um erro e disse que não tem justificativas. Ele afirmou que o grupo cresceu no exterior com práticas diferente das adotadas no Brasil. Em outros países fora do Brasil, fomos capazes de expandir nossos negócios sem transgredir valores éticos. O texto diz ainda que a empresa assinou acordos com o Ministério Público e se coloca à disposição da Justiça para expor com clareza a corrupção das estruturas do Estado brasileiro. O Planalto decidiu enviar a peritos a gravação feita pelo empresário Joesley Batista da JBS com o presidente Michel Temer. Auxiliares do PMDBista desconfiam que a conversa foi editada. Comprovada a existência de montagem nos estúdios, o governo vai reforçar a tese de que Temer foi vítima de uma conspiração, como ele próprio disse a aliados inicialmente. O grampo foi feito por Joesley antes de ele e a executiva de seu grupo fecharem acordo de delação com a Lava Jato. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Joesley contou a Temer como tentou obstruir investigações. A Folha de São Paulo. JBS negocia leniência e tem ex-procurador da Lava Jato na equipe. O Estado de São Paulo, delação da JBS deve atingir também Lula, Dilma, Renan e Serra. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense, PF deflagra a operação de combate à pornografia infantil na internet. Valor econômico, INSS economiza 2 bilhões com pente fino em benefícios. Estado de Minas,
Empresário do goleiro Bruno é acusado de matar enteado na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Maia não deve aceitar pedidos de impeachment de Temer, dizem aliados. Fortaleza, Diário do Nordeste. Fachin autoriza a abertura de segundo inquérito para investigar senador Eunício Oliveira. 0 hora, Porto Alegre. Propina da JBS derrete estratégia de Cunha de deixar cadeia com habeas corpus. O Brasil econômico. País sem maior alta do dólar em 18 anos e circuit breaker pós queda da bolsa. Edições impressas locais agora. Idoso condenado por matar a mulher, o filho e estuprar a filha. O centenário Jornal do Comércio. Manaus lidera a taxa de desocupação no país. A crítica. Revelações do apocalipse. O em tempo. Balança, mas não cai. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missas convite. Os familiares de Raimundo Nonato da Silva Filho convidam parentes e amigos para participar da missa de 30º dia de seu falecimento, que será realizada na Paróquia Sagrado Coração de Jesus às 19 horas de hoje, na Rua Ferreira Pena, no centro. Desde já a família agradece a todos que comparecerem a este ato religioso. Filhos, filhas, neto e bisnetas convidam familiares e amigos de Maria da Graça Xerez Vieira Alves para participar da missa de um mês de seu falecimento, a ser realizada na Igreja Jesus de Nazaré, do Conjunto Manauense, bairro Nossa Senhora das Graças, às 19 horas e 30 minutos desse sábado. Desde já a família de Maria da Graça Xerez Vieira Alves agradece aos que comparecerem a este ato religioso. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.